Projeto de Vida 2017, a maior furada. Eu poderia terminar essa frase por aqui e você nunca iria entender aquilo que eu quis dizer. E ainda ia ficar com raiva de mim. Dizer que eu estou falando heresia, falando bobagem, indo contra a palavra de Deus. Aí você pode dizer, mas ué, missionário, por que uma abordagem tão negativa de algo que tem sido bênção na minha vida durante anos? Bênção na vida de outras pessoas durante anos. Você pode estar ouvindo essa mensagem hoje, em plenas vésperas do ano novo, de 2016 para 2017. Ou você pode estar escutando ela em pleno início de 2017. O que eu quero deixar bem claro para você, meu querido, nesta mensagem sobre o projeto de vida, é que não é o projeto que é errado. Não é o planejamento que é errado. Planejar é de Deus. O livro de Provérbios, capítulo 16, fala: o homem faz os seus planos, mas é o Deus eterno quem dá a última palavra. Ou seja, ao homem compete fazer os planos e a Deus aprová-los. A palavra de Deus também fala: qual homem que vai construir um edifício não senta primeiro para calcular quanto vai dar? Então planejar é de Deus. Não é o planejamento que é errado, não é o projeto de vida que é errado. Errado é planejar como se Deus não existisse. Isso é errado. E o que é errado, meu querido, é a motivação que está te levando a planejar. No livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que tem te levado a fazer o projeto de vida? O que você tem colocado nos teus projetos de vida durante todos esses anos? Se a partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, a prioridade é Ele, é o reino. Ah, missionário, mas eu não posso almejar aquela geladeira que eu tanto queria, aquele carro que eu tenho guardado dinheiro durante anos para comprar, a minha casa que eu ainda não tenho. Você pode, querido, você pode e deve, porque isso é de Deus, é direito seu. Mas isso não tem que ser o centro da sua vida cristã. O centro da nossa vida cristã é Cristo e o objetivo dele principal, que é o reino e a sua justiça. E as demais coisas nos seriam acrescentadas. Ah, então isso quer dizer que eu tenho que buscar a Deus que ele vai cair do céu tudo, ele vai fazer acontecer. Também não é assim. Eu quero te dizer que a prioridade da tua vida tem que ser Cristo. As demais coisas nos seriam acrescentadas. Isso não quer dizer que você não tem que pedir, isso não quer dizer que você não tem que buscar. No livro de João, capítulo 15, verso 7, diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Nós temos direitos, só que esses direitos, essas coisas que nós queremos, não podem reger a nossa vida, não tem que ser o centro de nossas vidas. Eu tenho que buscar o reino, eu tendo a minha casa ou não. Eu tenho que buscar o reino, tendo meu casamento abençoado ou não. Meu carro ou não, minha graduação ou não. Eu tenho que buscar o reino, independente disso. A nossa vida, ela é regida por 3 valores, pode-se dizer assim: as prioridades, as necessidades e as vaidades. Em primeiro lugar, sempre a prioridade é Cristo. As nossas necessidades, parte B do versículo, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, ele supre. Você tem que pedir sim, você tem que buscar. Mas como eu falei, a prioridade vem em primeiro lugar. Depois as necessidades. Em terceiro lugar, as vaidades. Ah, mas a palavra de Deus não fala em Eclesiastes lá sobre as vaidades, que tudo é vaidade, é correr atrás do vento. O que ele quer dizer nessa conotação vaidade, no sentido dessa palavra, é que tudo vai passar. Tudo passará. Você tem que fitar os teus olhos nos valores eternos. Isso não quer dizer que você, como mulher, não tenha que se arrumar, não tenha suas vaidades no sentido de se sentir mais bonita, no sentido de se arrumar, de se organizar. Pelo contrário, Deus, ele supre também as nossas vaidades, que é aquilo que nós não precisamos, mas nós queremos.
não vai fazer não vai gerar uma vida, não vai fazer falta na vida. Mas Deus, como bom pai, Ele dá aos seus filhos, segundo a sua vontade, e se isso não for prioridade na tua vida também. Quando você pode pedir o que você quiser e será feito se a palavra de Deus permanecer em você. Deus, Ele supre. Mas essa tem que ser a escala de prioridade da sua vida, por assim dizer. Prioridade, necessidade, vaidade. Cristo é a prioridade. É o reino dos céus que é a prioridade. Independente da situação da tua vida, quando você vem para Cristo, você vem sem nada. E sem nada, você vai voltar para o pó da terra. Então a sua prioridade esteja naquilo que é eterno. E não naquilo que é temporal. Eu tenho a infelicidade de dizer que nesses últimos dias, nesses últimos tempos, nós estamos vivendo uma geração que tem pregado o evangelho fast food, que é aquela comidinha rápida. Você que trabalha, que faz cursinho, que faz faculdade, sabe o que eu estou falando. O mal do século são as doenças gastrointestinais por conta da má alimentação, da falta de repouso. Passe uma semana assim, comendo aquele lanchinho de rua somente, sem se alimentar direito, para ver se no final da semana você não vai sentir. Se pelo menos uns 3 dias você não vai sentir. Teu corpo ele precisa de alimento. O alimento é necessidade e tem que ser uma prioridade. É uma necessidade grande. Teu corpo ele precisa de sais minerais, de lipídios, precisa de tudo. Carboidratos, proteínas, para que você continue de pé. É uma necessidade. É uma prioridade. Porque sem isso você não vive. Assim também é o teu espírito, é a tua alma. Trocar o pão da vida, o pão que desceu do céu, por um alimentozinho fast food, é você pregar, em primeiro lugar, o reino dos homens em vez do reino dos céus. As suas vontades em vez da vontade de Deus. É trocar a criatura pelo Criador. E adoraram mais a criatura do que o Criador. Enquanto Jesus não for o centro da tua vida, os teus planos, os teus projetos, os teus sonhos nunca vão ser bênção para você. Eu não estou querendo dizer que eles nunca vão ser realizados, eu estou querendo dizer que eles nunca vão ser bênção para você. Nunca vão gerar valores eternos, nunca vão ser bênção. Quando eu digo que é bênção, é aquilo que te aproxima de Deus, é aquilo que soma com a tua felicidade. Eu demorei um tempo para entender isso por medo, porque meus olhos estavam fixos naquilo que era transitório. Eu demorei um tempo para fazer essa entrega, para deixar Jesus definitivamente ser o centro da vida, abrir mão de coisas que eu queria e colocar lá para o final da fila e dizer, não, tu és a prioridade, isso daqui é necessidade e isso daqui é vaidade. E quando Cristo tornou-se o centro da minha vida, eu pude ver as coisas acontecerem. Não no tempo que eu queria, não da forma como eu queria, mas da forma que Ele queria, porque era boa, perfeita e agradável para mim. Se Deus ele não realizou, se Deus ele não fez da forma como eu quis, é porque não seria bom para mim também. E nem no tempo que eu quis. E se Ele realizou, se Ele também não realizou, Ele não vai deixar de ser o centro. Porque mesmo que Ele não seja o centro da tua vida, porque você não quis, Ele continua sendo o centro do universo e pronto. Eu participei de um congresso de sabedoria. E o reverendo Michael Murdock, ele pediu que nós fizéssemos uma lista dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E no final ele disse assim, eles vão se realizar na escala que você colocou, na escala de prioridade, de 1 a 10. Conforme a tua ambição, conforme você buscar. Você tem que fazer deles a sua ambição, aquilo que você almeja ardentemente. E eu pude entender muita coisa. Agora eu quero te perguntar, essa lista de final de ano que você fez, essa lista dos sonhos aí, Projeto de Vida 2017, de qual parte Jesus está fazendo parte? De tudo? Da metade? Menos da metade? 10%? Apenas um item? Senhor, eu quero um carro. Deus, a minha casa própria. Deus, o meu casamento esse ano, que seja aquela festa que eu quero. E a salvação
que é o evangelho de verdade, vai ficando em último plano. Ou às vezes nem entra. Eu tenho a infelicidade de falar isso, que muitas igrejas têm hoje vibrado, porque Deus ele vai dar vitória e todo mundo levanta a mão, mas quando se fala em renúncia, quando se fala em reino dos céus, as pessoas esquecem, porque estão acostumados com esse evangelho fast food. É o evangelho do reino dos homens, é aquele que me beneficia e não beneficia Cristo. Não existem meus sonhos, não existem meus objetivos, existem os sonhos de Deus e os objetivos de Deus. Não é o reino que tem que se adequar à sua vida. Você que tem que adequar a sua vida ao reino. Porque você pertence ao reino agora. Aquele que não aborrece seus projetos, seus sonhos, seus objetivos em primeiro lugar. E não larga para seguir a Jesus, não é digno de Jesus. Então eu te falo, o que você está fazendo na igreja? O que você está fazendo como igreja? Qualquer um pode fazer o que você faz. Vou lá, busco a bênção para mim e vou fora viver a minha vida. Desculpa te falar, mas isso não é vida. Fiz projeto de vida durante vários anos. Eu sempre procurei colocar Cristo como autor principal desse projeto. E vi muitas coisas grandiosas acontecer. Te confesso que muitos eu esqueci de pedir as bênçãos materiais e com isso também eu não as recebi. Depois que eu fui abrir meus olhos, Senhor, não, tenho que colocar também. E busquei e Deus foi abençoando. Eu quero te falar de uma das conquistas, as maiores conquistas de um dos projetos de vida que eu fiz durante muitos anos. Foi a conversão da minha mãe. Era só eu evangélico na minha casa. E minha mãe era mãe e pai, sempre foi. E eu ficava às vezes pensando assim, Senhor, eu vou casar, eu vou embora um dia. E como é que vai ficar minha mãe? Quem é que vai pregar a salvação para ela? Quem é que vai cuidar da minha família? Eu não quero que minha mãe se perca. Faz alguma coisa, mas não deixa ela se perder. E para mim, a minha mãe tinha um coração muito duro. Mesmo era difícil entrar ao evangelho. Ela tinha as concepções dela ali. Mas a palavra de Deus me ensinou que não há coração duro com que o Senhor não possa quebrantar, como fez com o de Faraó. E o que eu queria era maior do que simplesmente eu poderia fazer. Eu queria salvação, eu queria quebrantamento, eu queria conversão de alguém que para o homem era impossível. Mas a palavra de Deus nos fala que para Deus nada é impossível. E durante muitos anos eu coloquei isso no meu projeto. Em primeiro lugar, as coisas de Deus. E eu fui colocando isso. Em segundo lugar, eu fui pedindo. Mas simplesmente eu não coloquei lá no projeto, eu deixei na caixinha lá na igreja para o pessoal orar. Simplesmente, não. Isso era o meu objetivo. Isso era a prioridade para mim. Eu comecei a buscar. Todo domingo era culto da família na igreja, eu ia sozinho. E as famílias se abraçavam e sempre tinha um irmão, uma família do irmão que me adotava lá. Mas eu não esqueci a minha. Dizer, Senhor, hoje eu vim te adorar, sim. Mas eu quero a minha família aqui comigo. Eu quero minha mãe, eu quero meus irmãos aqui comigo. Eu quero salvação, meu Deus. Quero que eles te conheçam como eu te conheci. Ou melhor ainda. E eu buscava isso todo dia. E todo domingo na igreja era a minha oração. A palavra de Deus fala que não é pelo muito falar, sim. Mas o mesmo Deus que diz que não é pelo muito falar, com um modo de repetição simplesmente, ele me ensina aquela parábola do juiz iníquo, que julgou aquela mulher pelo fato de ele estar, pode-se usar essa expressão, perturbando tanto ela. Aquilo que você quer, aquilo que você almeja, tem que ser a tua ambição. Em primeiro lugar, o reino dos céus. E as outras coisas que você quer, peça. Se a palavra de Deus estiver em você, Deus ele vai te dar aquilo que você quer. Se isso não te afastar dele, se isso não estiver em primeiro lugar na tua vida, o que vier é bênção para somar. Se Jesus for o centro, as outras coisas serão bênçãos. Mas você tem que entender que ele tem que ser o centro. Eu sei que essa palavra dói para muitas pessoas que podem estar escutando. Mas eu quero te dizer uma coisa. Seguir a Jesus, ter Jesus como centro é renúncia. E a renúncia não começou na terra, a renúncia começou no céu. Por Jesus. E nós temos que seguir o exemplo dele. Isso é ser cristão.
Mateus capítulo 16 fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Então, o reino dos céus é a nossa prioridade, não é as nossas vontades. Não é o que eu quero para mim, da forma que eu quero, é o que Ele quer. Mas buscar o reino de Deus em primeiro lugar não quer dizer que você vai parar de estudar, vai parar de trabalhar e vai viver só dentro de uma congregação. Pois buscar o reino de Deus é você ser igreja onde você estiver. No ônibus, no seu trabalho. Eu não estou falando de fanatismo, eu estou falando de você ser luz para aquele que precisa. Porque se você é verdadeiramente cristão, se Cristo está em primeiro lugar na tua vida, onde você estiver, as pessoas vão te reconhecer como tal. E quando elas precisarem de Deus, que isso é sempre, elas vão recorrer a você. Isso é buscar o reino de Deus. E eu busquei durante muito tempo isso para mim. E quando foi 10 anos depois se concretizou. Minha mãe aceitou Jesus. Eu não estou falando de entrar para a igreja, estou falando de aceitar a Cristo, procurar conhecer, estar conhecendo e ter uma vida transformada pelo Evangelho. Foi a maior conquista na minha vida, que Deus ele conquistou. Porque a palavra de Deus fala que uma alma para Cristo vale mais do que o mundo inteiro. Então eu me senti o maior milionário de todos os tempos. Em saber que ela vai estar bem. Se eu morrer amanhã, eu morro feliz. Se ela morrer amanhã, eu vou estar feliz também. Porque a esperança do cristão é: se eu acordar amanhã, Cristo está comigo. Se eu não acordar, eu estarei com Ele. Esse é o Evangelho. É a loucura de Deus para o mundo. Mas para nós que estamos salvos é poder de Deus. Eu te pergunto, na tua lista tem algum item sobre salvação da tua família? Tem isso como prioridade? Aquela pessoa mais perdida da tua casa, dos teus parentes, dos teus amigos? Ou tem passado despercebido, perdido do teu lado? Há uns 2 anos atrás, eu estava fazendo curso numa instituição longe de casa. E passou um rapaz pedindo dinheiro. Pedia dinheiro para jantar, porque não tinha jantado, um morador de rua. E eu peguei e dei atenção para aquele rapaz, ele conversou comigo e me falou o que tinha acontecido. Ele tinha chegado na cidade, com uma proposta de emprego, só que ao chegar, ao desembarcar na cidade, ele foi assaltado, levaram a documentação dele, mochila e tudo que ele tinha. Ele passou a morar na rua. E eu peguei na época, eu dei um trocado para ele jantar e disse que eu estaria sempre por ele pela parada. Eu ia ver se conseguia ajudar ele de alguma forma. Outras vezes eu levei uma muda de roupa. Uma coisinha assim, mas nunca deixava de conversar sobre Deus com ele. Só que aí o curso acabou, perdemos contato. Não sabia onde encontrar ele, mas não deixei de orar por aquela vida. Orava. E quando foi um certo tempo, dentro de um coletivo, um rapaz subiu de uma casa, representando uma casa de recuperação, e começou a distribuir aqueles bombonzinhos, né, com aquele papelzinho da casa, e começou a falar um pouco de si. E eu reconheci que era aquele rapaz que estava nas ruas. E ele me reconheceu também. A minha maior alegria foi ver que aquele que estava perdido foi achado. E ele falando para o pessoal que a mensagem que levou ele para onde ele estava lá, para a casa de recuperação, foi a mensagem que dizia assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E ele me falando que o pastor da casa de recuperação tinha comprado as passagens dele já de volta para a terra dele, já tinha entrado em contato com a esposa dele que estava lá. A prioridade é o reino, é Cristo para as outras pessoas, é salvação. E quando Cristo está em primeiro lugar, você vê as coisas fluírem naturalmente, de uma forma sobrenatural. Eu demorei muito para entender isso, mas depois que eu entendi, eu tenho aberto a porta do meu coração todos os dias, porque eu preciso dele todos os dias entrando e fazendo morada em mim. Eu quero te motivar nesse momento a fazer um projeto de vida diferente para 2017. Eu quero que você analise o teu envolvimento com a obra de Deus, teu envolvimento com o reino de Deus. Eu quero que você verifique se ele está realmente em primeiro lugar na tua vida. Se você tem vivido o evangelho do reino de Deus ou do reino dos homens. Porque o evangelho do reino de Deus ele gera frutos eternos.
Ele faz com que você peça qualquer coisa que você esteja precisando para Deus e Ele te concede, porque isso não é prioridade na tua vida. Isso não vai te afastar dos caminhos dele, porque Ele é a prioridade. A palavra de Deus fala no livro de Lucas, capítulo 7, verso 11, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine o nosso Pai que está nos céus. Essa palavra nunca me trouxe a segurança de um Pai tão bondoso, misericordioso e amoroso, como eu tenho sido testemunha de que de que Deus é na minha vida, através de Cristo Jesus. Analisa a tua vida. Se você quer realmente mudar de vida, se você quer realmente um ano novo, viva Cristo em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a palavra de Deus estiver em você, você vai poder pedir qualquer coisa, e essa coisa vai ser concedida a você. De um lugar que você não sabe de onde, da forma como você não sabe de onde. Faça seu planejamento, apresente a Deus, e que isto seja sim a sua ambição. Cristo em primeiro lugar, e as outras coisas em segundo lugar. Viva. Prioridade, Cristo. Necessidade, aquilo que você precisa. E vaidade, em terceiro lugar. E aí sim, o seu ano será novo, a sua vida será nova. E aí você vai saber o que é viver em novidade de vida. Que a graça de Jesus esteja no teu coração. Viva o reino de Deus para a tua vida. Viva a salvação. Viva a justiça de Deus. Quer ser justo como Cristo é, como Deus é na tua vida. Através da tua vida para outras pessoas. E você vai ver vidas serem transformadas. Você vai ver felicidade. Você vai ter paz de espírito. Você vai ver prosperidade. E aí você vai dizer, nossa, por que eu não fiz isso antes? Porque abrir mão daquilo que você vê é doloroso, sim. Muito. Isso se chama renúncia. Mas se você não fizer isso, você não é digno de Cristo. Você não é chamado discípulo de Cristo. E você não vai para onde Ele está. Jesus em primeiro lugar. Então que a sua virada de ano, que o seu início de ano, ele seja um momento de adoração a Deus. Não por aquilo que Ele vai te dar, pelo teu projeto, mas por aquilo que Ele é e tem sido na tua vida. Teu Salvador, teu farol, teu tudo. Busca o Senhor em primeiro lugar. Busca enquanto você pode encontrar Ele. Enquanto tem vida, enquanto tem esperança. E abre teus olhos para as coisas que estão se perdendo ao teu redor por Ele não ter sido prioridade na tua vida. Viva o novo. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida. Que a paz de Deus invada o teu coração. E que Cristo seja o centro. Eu sou o Denis Bond, seu missionário do Ministério Libertos pelo Conhecimento. Desejo a você e sua família um feliz ano novo. E que Cristo reine. Porque o reino dos céus começa hoje. Na tua vida, na minha, na terra. Amém.